que eu considerei como critério para ser não indicado, né, em primeira leitura, é quando justamente a metodologia não dialoga com os conteúdos e objetivos, ou o professor não compreende que para desenvolver determinada aprendizagem ele tem que ter conteúdos adequados, né? Não só os conteúdos conceituais, como procedimentos e outros conteúdos que estão em jogo para desenvolver aquele objetivo. Então, se o objetivo é que o aluno possa construir mapas, né? Ou construir mapas mentais, eu tenho que saber quais são os conteúdos que desenvolvem isso. É o desenho de observação, é o desenho de percurso? Quais desenhos desenvolvem essa habilidade prevista nesse objetivo? E como fazer o passo a passo com este conteúdo para que o aluno de fato chegue a esse objetivo? O que vem primeiro? Ele observa, ele desenha, quais são os primeiros desenhos, quais são os desenhos que ampliam um pouco mais e criam maior complexidade de observação e de espacialização através do desenho de memória ou desenho de observação, mais estruturado. O professor comunica melhor a experiência, então ele sabe o que ele deve colocar na introdução, como que ele deve descrever o passo a passo, o que são objetivos de aprendizagem. Então, 35% mais ou menos dos projetos eu considerei como projetos bem estruturados, aqueles que a gente diz que numa primeira leitura eles têm potencial para seguir, para concorrer e ser classificados dentro dos 50. Uma dica importante é justamente detalhar mais esse passo a passo. Então, contar como que o professor desenvolve a situação de aprendizagem. Esse passo a passo, quer dizer, essa metodologia que o professor utilizou para desenvolver na sala de aula as etapas do projeto, uma dica é que ele conte mais detalhadamente, que ele entre mesmo nas minúcias. Às vezes o professor acha que comunicar apenas que o aluno desenhou, que o aluno leu, que o aluno fez uma entrevista, já está comunicando o procedimento ou todas as implicações, né, que o desenvolvimento destas atividades contém. Para nós que estamos longe da sala de aula e apenas lendo um documento, é importante que detalhe o passo a passo, contando exatamente como fez. Outra dica importante, que geralmente foi um critério até para no final, da reta final, né, para separar projetos, é saber o que o aluno leu e o que o professor estudou para fazer o projeto. Então, é muito importante a seleção das fontes. Em ciências humanas, as fontes são fundamentais, os documentos trabalhados em sala de aula são fundamentais. Então, às vezes o professor fala que os alunos leram, cita bastante livro didático, mas não cita as fontes que o próprio professor achou adequadas para eles lerem. Então, muitos professores, evidentemente, trabalham com textos e com fontes bibliográficas, imagens, cartografias, e escolhem isso a partir dos seus critérios que são ajustados às necessidades dos alunos, mas eles não contam. Então, uma dica é contar como fez isso. É importante que o professor, então, trabalhe e nos mostre qual é o papel, o que o aluno protagonizou de fato. Tem ainda em muitos projetos uma comunicação muito centrada na fala do professor, então dá uma impressão de que o aluno tem pouco a decidir. Isso é muito importante no projeto, né? É muito importante para a construção de aprendizagem, os alunos ser desafiado e também poder caminhar com essa flexibilidade que desafia mais o aluno, que permite um vínculo maior com a aprendizagem e sucesso, né, maior, portanto, na finalização desta proposta, desses encaminhamentos que o professor também planejou. Na verdade, o professor e aluno são coautores de projetos, né? O professor é o adulto mais experiente, portanto, ele é autor das situações, ele é que propõe as interferências, ele é que observa o caminhamento, ele é que avalia o quanto os alunos estão progredindo na aprendizagem e, portanto, essa coautoria precisa ficar clara, né? Um bom projeto, no meu ponto de vista, é aquele em que a gente percebe claramente que o professor não deixou tudo correr solto, espontaneamente, e aquele em que o aluno teve algo a decidir. Devolutiva muito natural, né? Até certo ponto natural do aluno, que percebe que este professor também está empolgado, interessado com aquilo que está desenvolvendo em sala de aula.